Boa noite a todas as irmãs, servas em ação. Serva em ação em todo momento da sua vida. Nós somos serva em ação. Seja você mãe, que amanhã as portas vão abrir para vocês com mais alegria. Parabéns a todas vocês, mães, que têm o dever de levar seus filhos a Cristo. E sendo você mulher em qualquer momento do seu trabalho, do seu lar, você é uma serva em ação. E eu quero agradecer a Deus a todas vocês que estão aqui hoje, em especial a Leila, que há anos que não fazemos lives juntas, mas dou graças a Deus por ela estar disponível. E graças a Deus a Edneia está, minha parceira, e peço oração pela nossa irmã Carol Morgan. Ela ainda está se recuperando do tratamento dela e continue suas orações por ela, tá bom? E agradeço a todas as irmãs que estão aqui. Que Deus abençoe a todas. Então, eu quero dar a palavra para a Edneia. Edneia, é contigo, amiga. Então, vamos continuar, amiga. Então, boa noite, amadas irmãs e amigas. Vocês são amadas por Deus e amadas por mim. Sou muito grata a Deus por nossas vidas, certo? Eu vou ler o Salmo 100. É um salmo, é um hino de louvor ao nosso Deus. O nosso Deus é digno de todo louvor e de toda honra. Então, hoje eu gostaria de louvar ao nosso Deus com esse salmo. Diz assim: Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Eu estou lendo o Salmo 100. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a ele, pois o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. E sua fidelidade não tem fim. Então, louvem a Deus e sejam agradecidas a ele. Amém? Vamos orar. Nosso Pai querido, nosso Deus amado, Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Pai, obrigado por todas as bênçãos que nós temos recebido. Obrigado pela nossa vida e pelo seu amor por nós, de ter enviado Jesus Cristo para morrer e hoje podemos ter a salvação. Obrigada. Abençoe todas as irmãs que estão aqui presentes e todas que irão assistir essa live depois. Abençoe a Leila, que vai nos transmitir a palavra. Abençoe a Carol em sua recuperação. E todas que estejam precisando de saúde física, espiritual, mental. E louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Edneia. Quero trazer a nossa irmã Leila Zanata. Leila, ative o seu som. Leila, fala um pouco mais de você, Leila, para quem não te conhece. Então, eu sou Leila Zanata, casada com meu amado, o Valentim, que eu falo que ele é um homem com alma feminina, porque ele é meu companheiro, meu amor, é tão gostoso, porque agora é só eu e ele, as meninas estão fora. Então, é um aconchego ficar perto aí as meninas, a Giovana, a Larissa, o Alex, meu genro, e ali do ladinho, Jasmine e Bela. Jasmine vai fazer 12 anos e Bela vai fazer 10. Jasmine, agora em agosto do ano passado, ela vinha pedindo para ser batizada desde que ela tinha 9 anos. O ano passado, quando ela tinha 11, ela pediu para o vovô dela batizar, porque ele estudou com ela. E aí nós tivemos a honra
de estar com ela e o vovô batizou ela. Então, a Jasmine é essa de blusinha cor-de-rosinha aí. E então, ela é nossa irmã também, e eu bendigo a Deus por essa família. Bem, muito bom. Leila, fala um pouco do seu ministério aí em Campo Grande. Tá. O meu ministério é o seguinte, é apoiar o Zanata no trabalho dele. Então, o meu ministério é invisível. É nos bastidores, é ajudando com papelada, administrativamente, com agenda. E também, agora, o meu ministério pessoal é que eu estou envolvida em aconselhamento. Então, muitas irmãs pedem se eu posso atender em terapia, e eu falo: olha, nesse momento da minha vida, se eu for atender em terapia, eu vou atender 5, 6 pessoas, e porque tem que ter o horário marcado, o tempo marcado. Então, quando a pessoa precisa, e eu tenho minhas viagens também, então, quando a pessoa precisa de um processo de terapia, de acompanhamento, eu tenho irmãs que podem fazer esse atendimento, né? Só que é o trabalho delas, então eu falo aí você tem que combinar os honorários com a irmã, porque é o trabalho delas. Mas eu dou sempre o primeiro atendimento. Então, atualmente, é quase que todos os dias, porque é muito incrível. Depois da pandemia, e com toda essa. Eu falo que nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa muito grudar com Deus, sabe? Porque realmente o que eu tenho visto são pessoas muito sofridas, muita depressão, muita ansiedade, muitos jovens com tanto jovens pequenos, jovens crianças quase, mal sair da puberdade com depressão, com ansiedade. E então, como que eu tenho feito? Eu dou um primeiro atendimento, né, para ventilar aquela dor. E depois, por exemplo, tem muitas irmãs que falam: olha, eu tenho uma amiga que está assim, assim, assado. Eu falo: olha, eu não tenho como abarcar todo mundo. Então, o que que eu faço? Eu dou um tipo de uma. Porque hoje, se você for precisar, o que a gente precisa mesmo, eu vou falar bem a verdade, não é tanto psicólogo, é quem ouça a gente, porque hoje em dia ninguém quer mais ouvir ninguém. Então, se você quer alguém que, quando você é vista, quando você é permitido que você fale e que a outra pessoa te acolha com amor, olha, isso daí é incrível como que Deus age. Então, é, as pessoas, às vezes tem alguma irmã que fala, olha, eu tenho uma pessoa que está assim, eu falo, olha, você atende, você está aí, você está perto da pessoa, você conhece a história da pessoa, e no que você precisar, eu dou uma supervisão e dou um direcionamento. Então, basicamente, é assim que eu tenho ocupado meus dias, com muito respeito pela dor das pessoas. Eu nunca vi tantas pessoas com ideação suicida também, como tem tido agora. Então, é por amor, é esse meu ministério, é um ministério invisível. Ótimo, muito obrigada. Realmente precisamos ser ouvidas. Eu dou É, graças a Deus por você estar aqui conosco. E como eu te falei, faz tempo que eu não uso minha tiara, eu estou usando em homenagem a você, que florzinha linda, a de girassolzinha Jesus. arteira. É girassol arteira, eu sei que você É, ama. Obrigada. Eu quero, nesse momento, falar um pouco sobre vários serviços e tá, ministério que nós temos dentro do reino. Algumas pessoas não conhecem, mas eu estou falando aqui, primeiramente, do Colheita Brasil, um ministério que veio para nos unir na plantação de igreja em lugares que não existem. E isso nós estamos fazendo o ID de Jesus quando você coopera.
Eu sempre tenho trazido esses últimos tempos essa imagem dos primeiros missionários que chegaram no Brasil. Eles iniciaram esse trabalho. Nós sabemos que Jesus iniciou com seus apóstolos e para nós brasileiros iniciou com esses irmãos e nós demos continuidade. Nós temos que dar continuidade. Então, Colheita Brasil veio para isso e eu dou graças a Deus porque muitas missões já foi feita através desse ministério. A primeira fase, Campo Grande, aí a Leila está aí, iniciou com o Colheita Brasil, Uhum. Teresina, ainda tem mais capitais que ainda não tem Igreja de Cristo, mas vamos, Uhum. em nome do Senhor Jesus. E agora já estamos na segunda fase, que Uhum. é levar as congregações para os bairros, cidade e estado. E acredita que nós já estamos mais de 10 irmãos que abraçaram essa ideia. São 10 congregações que já estão realizando seu ministério de expandir através desse Ministério Colheita Brasil. Agora, como participar? Simplesmente você vai ajudar com oferta, oração. Nós temos um grupo de irmãs que eu acho maravilhosas, inclusive algumas já estão aqui conosco, que é levar Uhum. a ideia e motivar os irmãos a manter esse ministério. Uhum. E você pode fazer isso na sua cidade, simplesmente levando uma publicidade, vestindo uma camisa, falando para alguns irmãos sobre esse ministério, e a sua doação é feita mensalmente. A primeira a gente pede muita oração, porque obreiro é o que está faltando. Sempre Jesus disse, né? A seara é grande e pouco as pessoas para trabalhar. Continua a mesma coisa. Dinheiro temos agora, falta obreiro. E pedimos que continue suas doações, seja mensal ou anual. De qualquer forma, vai ser uma ajuda muito grande. Tem várias maneiras você de ofertar pelo banco ou pela chave Pix. Somos todos Colheita Brasil. E sempre procura saber informação através do site, das redes sociais, você vai ter conhecimento e assim você não vai deixar dúvida no seu coração. Tá. Também quero falar para vocês sobre esse aplicativo. Todo cristão deve ter instalado no seu computador. Ele vai te ajudar com louvores, notícias, artigos, até a Bíblia, serviços em gerais que a igreja está fazendo. Você vai estar numa cidade, quer saber se tem igreja ali, é só acionar o aplicativo. Estudos também. E as editoras que eu conheço, que estão trazendo livros que nos edifica, livros que mantêm a sã doutrina, como a editora Resgate e Ebenezer. Nós temos também Proíssime, que é o ministério que ajuda as pessoas que estão doentes. Precisa de médico, precisa de consulta, de medicação. Nós temos esse ministério. São irmãos também que estão doando mensalmente. E se na sua congregação tem uma pessoa que a congregação em si não pode mais ajudar, então nós temos esse ministério. Entre em contato e faça a sua doação. Já é muitas pessoas sendo ajudadas por esse ministério. Tem os critérios, tem que saber direitinho, e tem que ser membro, ele tem que estar ativo na igreja, e tem que enfim, são mais, praticamente são esses dois. Se a igreja em si, da onde ele congrega, não pode lhe ajudar, então o Proeste pode ajudar. E nós temos também a chave Pix é essa. E eu tenho esses dois aqui, que é o Trilho. Esse, esse aplicativo está sendo comentado, foi lançado recentemente. Você estuda a Bíblia através dele e ele vai monitorando a sua leitura. Abaixe no seu celular e é da Igreja de Cristo, você já pode começar. E o Editora Resgate não é só livro, ela tem cursos diversos que você também pode fazer, tá bom? Então, Leila,
Agora é sua vez, está pronta? Estou pronta, peraí. Esse Deixa eu tema ver se maravilhoso, vê aí se está tá. tudo ok. Tá tudo certinho. Vem Tá me para ouvindo? fora. Vocês estão Estamos me ouvindo ouvindo. bem? Estamos ouvindo. Tá. Então Vem vamos para lá. fora, vem andar com Jesus, para além do sofrimento, quero me curar de mim. Sim. Vamos lá, fique à É um vontade. tema bem grande, né? Mas vocês vão entender daqui a pouco o que que é esse ir para fora e andar com Jesus. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir para Fran fazer uma oração. É possível? Ou você, Silene, já que você está aí na frente, assim a gente não atrasa muito. Tá sem, tá sem. Oi, É. Você pode fazer uma oração, Fran, é por um favor, prazer. querida? Vai ser um Obrigada. prazer. Oremos. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos juntas, distante fisicamente, mas tão juntos em espírito. Queremos rogar pela nossa mensageira de hoje, que teu Espírito Santo venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Obrigada porque tu és o Deus que nos dá sempre a esperança e que em ti, Senhor, sempre nós temos a possibilidade de estarmos bem, felizes, independente da situação em que nós nos encontramos. Te agradecemos pela vida da Leila, por essa mulher que transmite tanta paz e tanta conexão contigo, meu Pai. Nós queremos, nesse momento, abrir nosso coração para aprender tudo o que nós precisarmos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, a primeira, obrigada, gente. A primeira fala que eu queria convidar é o abatidos, mas não destruídos. Então, nós vamos ver sobre o abatimento, mas não a destruição, mas sim a esperança. Então, em toda a Bíblia, a gente encontra milhares de promessas do Senhor. Se você for de Gênesis e Apocalipse, tem muitas promessas para os seus filhos. Deixa eu só pôr aqui a galeria para mim ver as irmãs. Tá. Existe promessa para todas as situações, para todas as circunstâncias, necessidades. E para nós cristãos, elas são muito significativas e Deus é fiel e cumpre tudo o que promete. Então, o versículo que eu queria começar é o Josué 21:45, que fala de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E também em 2 Coríntios 1:20 fala, porque quantas são as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. E aí, mas aí tem uma pergunta que muitas vezes a gente não tem a resposta. Por que sofremos? Ou por que passamos momentos de aflição? Então, a gente precisa observar algumas coisas. Por nós desconhecermos muitas promessas, e quando a gente passa por dificuldade, privação, angústia, às vezes a gente desanima porque a gente não conhece essas promessas todas. Por isso que é o convite para a gente ler diariamente a palavra para se apoiar nas promessas quando as dificuldades vêm. E por isso a gente precisa conhecer o que a Bíblia, a palavra de Deus, contém. Ler, estudar, anotar, refletir, mas isso não significa que a nossa vida de cristãs vai estar isenta de sofrimento, porque as promessas de Deus são para libertação no sofrimento e não do sofrimento. Então, ele nos promete que ele vai nos libertar no e não do, porque a gente está nesse mundo caído esperando a volta para nossa terra prometida. E Jesus alertou a gente sobre isso. Ele fala: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso em João 16:33.
E também em Salmo 34, 19 é falado: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, em situações de luta, prova, aflição, o Senhor sempre trará consolo e refrigério aos nossos corações. Mas aí a gente precisa quietar a nossa alma e apurar o ouvido para ouvir, porque senão a gente sente que a gente está sozinho, e nós não estamos sozinhos. E há um versículo que eu gosto demais, é o 2 Coríntios 4, 8 a 10. Então, que fala: em tudo somos atribulados, e algumas versões falam pressionados, mas não angustiados, algumas versões falam desanimados, perplexos, mas não desanimados nem desesperados, perseguidos, mas não desamparados. Na outra versão, não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Outra versão fala: de todos os lados nós somos oprimidos pelas dificuldades, porém nós não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Então, tem uma diferença entre ser atribulado e viver angustiado. A tribulação, ela vem. São as adversidades da vida, as aflições, uma enfermidade, uma demissão, acidente com carro, rompimento de relacionamentos, problema com os filhos, doenças, cirurgias. Agora, isso são as tribulações. Mas a angústia é uma aflição ou agonia, e só para falar angústia, ela vem de angus, que é estreitamento. Geralmente, estreitamento a gente vê aqui no pescoço. Então, é um estreitamento, é uma agonia intensa, que pode, inclusive, levar a sintomas depressivos. Nós podemos viver atribulados, mas não temos estrutura física, psíquica, emocional, mental para viver a vida inteira em agonia. Por isso que as pessoas que estão sempre em agonia estão numa ansiedade enorme, sem paz, só numa ebulição, né? E mais no Salmo 107 é tão lindo. Ontem mesmo eu estava lendo esse salmo, que ele oferece alívio aos seus filhos no mesmo salmo 4 vezes, no versículo 6, 13, 19 e 28. Ele fala: e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Eu lembro que eu já contei essa história, só lembrando, em 95, quando o médico falou para mim que só um milagre, só Deus que poderia curar o Zanata daquela trombose no mesentério. Eu vim para casa e eu literalmente eu lembrei daquelas pessoas, dos reis, né, dos profetas que se cingiam com pano de saco, rasgavam as suas vestes, se punha cinza. E eu falei: eu não tenho cinza aqui, eu não tenho nem força para rasgar minhas vestes, mas eu vou me jogar no chão, vou me jogar aos pés do Senhor e clamar misericórdia para Ele. Então, e Ele nos livra da nossa angústia, porque se a gente fica só com as nossas próprias forças, isso não acontece. Então, vamos ver. Primeira coisa: perplexos, porém não desanimados. Primeiro ponto. Perplexo quer dizer atônito, espantado, confuso, sem entender nada, sem explicação. Às vezes vem uma doença, vem uma angústia, vem um problema e a gente fala: eu não estou entendendo nada, porque eu estava bem. Igual hoje. Hoje uma irmã nossa, uma mãe de uma irmã nossa morreu, e até ontem ela estava boa, não tinha nada.
Ela foi para a UPA, teve duas paradas cardiorrespiratórias e morreu. Então, você imagina como que essa família está perplexa. E a gente se pergunta, por que está acontecendo isso? Por que que eu estou passando por isso? Eu não entendo. Eu estou fazendo tudo certo. Jó também fazia tudo certo. Ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus. De repente, perdeu tudo. Perdeu o filho, perdeu bens, perdeu a saúde. Mas a gente tem que ficar firme no exemplo de Jó, que ele não desanimou, ele não abandonou Deus, e ele fala, é tão linda a afirmação de fé que ele fez em Jó 19:25, que ele falou, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então, a gente está confuso, não está entendendo o que está acontecendo, as coisas não estão dando certo, porque a gente está sofrendo, porque tantos problemas. O encorajamento que eu quero passar hoje, que não é eu que estou passando, é Deus através daquele versículo, é não desanima, não desiste de Deus, não culpa Deus, porque o sofrimento nosso não vai durar para sempre. Nós estamos nas mãos de Deus e nas mãos de Deus tem segurança. E Ele sabe o que a gente está passando. E eu gosto muito daquela passagem de Abacuque 3:17 que fala: ainda que as figueiras não floresçam, as parreiras não deem uvas, não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim. Eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador, porque Ele é minha força e Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então, quando a gente estiver muito atribulado, muito desesperada, a gente precisa lembrar que Deus está com a gente e a gente dá graças e louvar o Senhor, não se afastar dele, não desistir dele, não culpar e nem falar porque Deus não existe, Deus, por que que ele permite isso? Porque é fácil quando a gente está numa assim, nas montanhas, é muito fácil a gente seguir a vida, mas o duro é quando você está passando dificuldade. Como que eu vou me portar, né? Então, em Salmo 56:3 fala: mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Segundo ponto, perseguidos, mas não desamparados. Então, as perseguições vão chegar, mas Deus nos protege. A perseguição pode vir de pessoas, alguém que nos ameaça, que tenta nos derrubar, quer passar por cima, quer conseguir nosso posto, quer nos caluniar, nos difamar. A coisa mais triste é quando um irmão nos difama, né? Nos difama dentro da própria irmandade. E até eu ia falar, gente, parece que nesses tempos tem muitas pessoas que usam a língua não para abençoar vidas, mas para difamar irmãos. Então, quando a gente tem dúvida, não fica naquela difamação, não. Liga para a pessoa e pergunta, ó, o que está acontecendo? Porque a gente tem que dar o benefício da dúvida para o irmão, sabe? Porque senão a gente fica disseminando calúnia, disseminando difamação, e aí as pessoas vão desencorajando. Então, quando a gente tem dúvida de um comportamento de algum irmão, vai direto para aquele. Como que Jesus ensinou? Vamos direto, porque senão aquela pessoa pode se sentir desamparada, pode se sentir perseguida, mas a promessa de Deus em Isaías 43:2 é sublime, é aquela: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E Mateus 28:20, ele promete: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E aí em Hebreus também fala: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá fazer o homem? Então, o povo de Israel, na sua fuga do Egito, viveu perseguição, mas nunca ficou desamparado. Lembra que tinha o Mar Vermelho na frente, os soldados egípcios atrás, mas Deus de tudo os livrou. E também a perseguição pode vir do reino das trevas. Às vezes a gente fica tão preocupada com os inimigos e com as pessoas que nos perseguem que a gente não enxerga Deus. É que nem aquelas mães que ficam presas na culpa, né? E na culpa, porque eu devia ter, porque eu devia ter feito isso, porque eu devia. Eu falo, gente, culpa imerecida não vem de Deus. Então, a gente conserta. Se a gente está com culpa, vamos consertar o que é possível. Mas se a gente ficar presa na culpa, a gente não vê o que a gente fez de certo, só vê o que fez de errado. Então, o que a gente pode saber das perseguições, mas em vez de ficar centrado no que o inimigo está fazendo, vão centrar no que Deus está fazendo, que Ele é muito maior, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em João 4:4. Então, nós somos perseguidos, mas não desamparados. Terceiro ponto, abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes a gente pode se sentir enfraquecida, debilitada na fé, triste, não tendo o mesmo entusiasmo ou alegria no Senhor, devido a estresse, cansaço, enfermidade, perseguição. Mas o apóstolo Paulo, vão lembrar dele, ele ficou abatido, mas ele reconheceu o ânimo que vem do Senhor. E eu gosto muito dessa passagem de 2 Coríntios 7, 5 e 6, que ele fala: mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, luta com os de fora e medo no nosso coração. Olha, um apóstolo tão abençoado estava com medo no coração. Mas aí, no versículo 6, porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Deus providencia uma ventilação da dor, né? Para o Paulo, ele providenciou o Tito, e para a gente também ele providencia muitos Titos, porque nós temos muitos irmãos que nos encorajam, né? E se você se sente abatida, eu tenho uma boa notícia: você não está destruída, está passando por um abatimento. Fica atenta, fiel, perseverante, Deus vai levantá-la através de alguém com uma palavra de amor, de encorajamento, ou uma pregação, ou uma aula numa escola bíblica, através do Espírito Santo, falando diretamente para o nosso coração. E Deus sempre quer nos restaurar. Se a gente pecou, errou, Ele quer nos restaurar. Ele quer pegar na nossa mão e nos levantar. Mas nós temos que estender a mão. É a nossa ação. Nós não estamos destruídas, nós estamos abatidas. E somos fortes porque o Senhor nos faz fortes. Então, agora, quando a gente está em sofrimento, a gente sabe que o sofrimento é universal, é geral, não tem como não escolher não sofrer. Mas além do sofrimento do cristão ter limite, nós temos a oportunidade de escolher qual a atitude que nós vamos tomar diante do sofrimento. Eu posso escolher fugir, mas eu posso escolher que eu vou encarar e eu vou enfrentar, mas não sozinha, mas com Deus e com os nossos irmãos também, com as nossas orações. A gente pode escolher ser uma águia ou uma galinha. Então, todas as vezes que a águia percebe a chegada de uma tempestade, o que que ela faz? Por um instinto natural, ela reúne todas as forças dela, que às vezes ela está exausta, e ela corta as nuvens espessas
passa por raio, por trovão e até ficar acima da tempestade. Não na, mas acima da, porque Deus deu força para ela. Agora, a galinha, ela procura por um abrigo quando ela percebe a tempestade. Se ela não encontra um abrigo, ela fica lá encolhidinha e vento e chuva e raio, tudo em cima dela. Coitada dela, como é que ela vai aguentar? Então, quando ela sobrevive, ela fica num estado deplorável, encharcada, com frio e sem força. Então, quando a gente estiver passando por um sofrimento, a gente fala: Senhor, me faz ser como as águias, me faz voar acima desse agora, dessa dor, desse sofrimento que eu estou passando agora. Passar por cima das nuvens e ficar grudadinha com o Senhor. Como eu sempre falo, já contei essa história da dona Ana, que eu perguntei para ela como ela sobrevivia com o marido que fazia 20 anos que ela carregava com as forças dela para lá e para cá, com o homem não conversava, não falava, ela tinha que dar banho, dar comida, tudo. E eu perguntei como? Ela falou: minha filha, é porque eu me pincho nos braços de Jesus. Então a gente se pincha nos braços de Jesus, se joga para ir para cima da tempestade. Então, a gente não vai desperdiçar o sofrimento, a gente vai aprender para crescer em Deus, para aperfeiçoar o caráter. E aí, um Salmo 119, 71, o Davi fala: Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, a gente saber, ninguém gosta de sofrer, eu não gosto, não sou masoquista, mas se a gente está passando por aquilo, a gente fala: meu Deus, me ensina o que eu posso aprender com isso, né? E em Tiago 1:2 ele fala: tende por motivo de alegria ou passardes por várias provações. Tiago está falando ficardes nas várias provações? Não, ele está falando passardes, vamos andando, não vai ficar parada ali também, que nem a galinha esperando as coisas. A gente vai reunir as forças e vamos em frente, para a gente ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Então, após o milagre acontecer, a gente vê muitas pessoas dando testemunho, não é isso? Ah, porque aconteceu isso na minha vida. Após a situação mudar, após Deus entrar com providência. Mas e quando a gente está passando o problema? E quando a gente está no meio do vendaval? Durante a falta, durante a dor, como que a gente faz? A gente culpa Deus, se afasta de Deus, mas o que eu vou encorajar é a gente tomar posse da nossa identidade em Cristo Jesus, porque nele nós sabemos quem somos e para o que fomos chamadas. A gente até fica abatida, mas nós não somos destruídas, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu que ele está com a gente. E aí, eu acho tão bonito esse versículo. Ai, quando eu descobri ele, eu falei: ai, que lindo! Que esperança! Está em Malaquias 4:2, que é assim, ó. Mas para vocês que reverenciam, e outra versão é obedecem o meu nome. Olha que lindo, gente. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Gente, que lindo isso! O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E olha que lindo, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerro solto no pasto. Coitadinho, o bezerro fica presinho lá, né, no curral, quando você solta e abre aquela porteira, ele sai correndo, saltando de alegria. E também quando a gente tem a esperança que Deus cumpre as suas promessas e a gente reverencia o nome do Senhor, esse vento da justiça vai vir.
Então, o segredo na hora da crise é voar alto na direção de Jesus, na direção do sol da justiça, onde sopra o vento suave do Espírito Santo de Deus. E ele é nossa torre de salvação, nosso alto refúgio, nosso esconderijo, nosso abrigo no temporal. Então, as promessas de Deus nos garantem vitória além do sofrimento. E agora nós vamos partir para um outro pedacinho para a gente se cuidar bem no amar, para além desse sofrimento. Eu falei do sofrimento, e agora? Como que eu vou sair de mim? Como eu vou ir para fora e andar com Jesus? Então, eu vou contar uma historinha rapidinho. Uma mamãe estava andando na praia com uma criança e ela falou: Mamãe, como que é amar? Como que eu faço para manter um amor? Como que eu faço para cuidar de um amor? E a mamãe falou: Pega um pouco de areia e fecha a mão com força. Aí a menininha fechou e a areia começou a esparramar aqui no meio. Aí ela falou assim: Quanto mais ela apertava, mais escapava. Ela falou, mas mamãe, assim a areia cai. Ela falou assim, sim, eu sei, agora abre completamente a mão. A menininha abriu completamente a mão. E aí o vento forte veio e levou o que restava da areia. Ela falou, mas eu não consigo também manter a areia na minha mão, mamãe. Aí a mãe falou para ela, agora pega outra vez um punhado de areia e mantenha a sua mão em conchinha, semi-aberta, como se fosse uma colherzinha e uma conchinha, bastante fechada para proteger e bastante aberta para dar liberdade. Aí ela falou que a areia não escapou da mão e ficou protegida do vento. Então, é proteger a vida, proteger a nossa vida, proteger a vida dos nossos amados. Como que a gente faz quando a gente aperta a vida com força, ela escapa. Isso são aqueles relacionamentos dominados por apego excessivo, aquelas pessoas que ficam só grudadas, não permite ao outro dar um respiro. Pessoas extremamente apegadas ao outro ou a si mesma. A gente vive numa bolha e ninguém consegue se aproximar da gente. Então, são relacionamentos dominados pelo medo, medo de perder o outro e medo de se perder de si mesmo. E quando também deixamos a vida no vai na valsa, faz qualquer coisa, ela voa rapidamente, que são aqueles relacionamentos narcisistas, pessoas que só pensam no seu próprio prazer, esquece dos outros, esquece as pessoas, ou senão vai vivendo de maneira displicente, só querendo o seu próprio prazer. Então, um relacionamento saudável, um amor verdadeiro, ele precisa cuidado, de atenção, mas também de uma liberdade para a gente poder voar até os braços do Senhor. Então, nossa morada interior é o espaço que Deus habita. Quando nós não cuidamos desse espaço interior, quando nós não nos amamos, como é que a gente vai aprender a amar outras pessoas e a gente fica encerrada numa prisão que nos atrofia? Agora, a comunhão da vida com Cristo nos faz ter um caso de amor com a vida, nos faz amar nós mesmos e aos outros com amor que flui da fonte do amor que é Jesus. Então, o Espírito Santo, ele tem assim o poder de reunir, integrar, conciliar, conduzir para um lugar interior, para um centro de calma, onde tudo tem seu lugar. E só quando a gente crê que o mistério de Deus habita em nós é que a gente se sente em casa. E aí a gente permanece em nós mesmos, porque o próprio Deus está em nós e fez morada em nós. E aí, muitas vezes, a gente precisa, às vezes, parar um pouco e perguntar: como que é essa minha casa interior onde o Espírito Santo habita?
eu preciso abrir ela um pouco, arejar, deixar sair o mofo. Eu preciso modificar, iluminar, deixar mais acolhedora, mais aconchegante. Porque, é como eu falei ali há pouco, algumas vozes que deixam a nossa morada escura e sem brilho são aquelas vozes assim. Você, uma mulher de Deus, seu passado é terrível. Outra fala, mas que crente que é você? Crente não faz isso. Ou senão, você se destempera, diz coisa feia, e aí há alguém falando para a gente, você só diz coisa feia, você jamais será como Deus quer. Ou senão, você está sempre tentando mudar, mas não consegue. Ou senão, se enxerga a maior parte das pessoas aqui são melhores que você. Então, isso não é voz que vem de Deus. A voz que vem de Deus, ela quer nos encorajar, ela quer nos esperançar, mas quando a gente ouve essas vozes, a gente não tem autoestima firmada em Deus, e sim na opinião das pessoas, na visão das pessoas, que é diferente da visão de Deus. Então, a mulher que ouve a voz de Deus, ela é bonita em qualquer idade, porque ela vai irradiar a vontade de Deus. Então, gente, o que que a gente faz? Quando a gente se cuida, quando a gente ama outras pessoas, amar ao próximo como a ti mesmo. E agora, alguns lembretes rápidos para isso acontecer. Primeiro, aprender a nomear e expressar seu sentimento. Se a gente fica encerrada numa bolha e não expressa o que a gente está sentindo, a gente pode ficar com medo, bloqueada, a gente não aprecia a vida em plenitude. Então, sempre tem alguém com quem a gente pode falar. Até eu falo às vezes para o Zanata, Zanata, eu vou falar o que está lá dentro do meu coração. E, por favor, você é, sabe que é o que eu estou pensando e sentindo agora. Não quer dizer que eu vou sentir isso para sempre, mas me ajuda a ficar focada em Jesus e deixar sair esses sentimentos que eu não quero guardar no meu coração. Então, a gente tem que ter pelo menos uma pessoa, escolhe uma pessoa. Até tem aquela médica, né, a doutora Ana Cláudia, ela fala que a gente tem que ter na agenda dois telefones, pelo menos, dois. O primeiro é para quem a gente pode ligar durante 24 horas para pedir socorro. E outra pessoa que ela pode nos ligar 24 horas para ter socorro. Então, pelo menos, a gente ter uma pessoa que a gente pode tirar a nossa máscara de perfeição, de tudo para falar, olha, me ajuda, eu estou sentindo isso, não estou gostando de sentir, me socorre. Mas também é compartilhar os sentimentos reais, porque se a gente fica só escondendo e não nomeando o que a gente está sentindo, a gente vai adoecendo. Segundo ponto, evitar se comparar com os outros. Comparação é instrumento do diabo. Ou a gente se sente muito acima do outro, ou a gente se sente muito abaixo. Nós somos únicas, irrepetíveis, e quando a gente se compara, tem uma coisa que a gente vai bloquear a nossa essência e dar lugar para a instalação da inveja. Então, a gente não quer abrigar esse sentimento. Então, a gente pode se inspirar em outras pessoas. Menina, eu amo quando eu tenho pessoas que eu fico me inspirando nelas, que eu falo, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Pessoas que são, eu falo assim, arautos de Deus. Até hoje eu ouvi uma frase tão bonita que fala que mães são sócias de Deus na terra, né? Porque elas podem ser
a completude do amor de Deus. Então, a gente pode se inspirar em outras pessoas que a gente gosta, que a gente vê que são íntricas, para aprender a adquirir experiência, mas não para se comparar e se sentir mal com isso. É para se sentir bem e ser inspirada. Terceira coisa, é formar um pequeno grupo de pessoas que você pode pedir ajuda quando você precisa de apoio emocional, conselho. Muitas épocas a gente vai se sentir bloqueada, sem ver saída. E a solidão, eu não estou falando de solitude. Solitude é quando a gente fica quietinha para ouvir Deus falar com a gente. Mas a solidão é péssima conselheira, porque aí a gente começa só a ver o que a gente fez de errado. A gente não vê luz, a gente só vê sombra. Então, um bom amigo é muito bom porque nos ajuda a ver a luz e ilumina nossos cantos escuros. Quarto, conservar tempo para desfrutar. Muitas vezes a gente quer fazer, cair na rotina de fazer sempre a mesma coisa, e não damos chance de autoproteção. E aí, o convite que eu faço é para você desfrutar do seu tempo fazendo alguma coisa que gosta, e outra coisa, fazer alguma coisa de diferente. Por exemplo, eu caminho todos os dias. E aí eu me premio andando cada dia por um caminho diferente. Se um dia eu vou por cima, no outro dia eu vou por baixo. Porque aí você vai mudando a visão e você vai vendo as maravilhas que Deus vai colocando no seu caminho. Outro ponto é ria sempre se que puder. Gente, eu já falei isso, vou falar de novo. Nós temos um músculozinho pequenininho aqui que chama risório. Olha que coisa mais linda. Risório. Por que que ele chama risório? Que é para levantar a nossa boca para rir. Então usa o músculo que Deus te deu aí de presente, sabe? Vamos rir, vamos gargalhar, é porque tem gente que fica a vida inteira sisuda, não dá um sorriso, nem para tirar fotografia. Olha, Deus nos premiou, então a gente precisa exercitar, senão você sabe, tudo que não é exercitado cai. Então, cai, né? Então, tem época que a gente está triste. E eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que também a gente precisa exercitar o dom do riso. Outro ponto é relaxar e sair da armadilha do ativismo. Por quê? Fadiga extrema produz reações que possuem características da ira. Você já viram uma mãe exausta? Ela ama os seus filhos, daria vida por eles, mas quando está exausta, ela pode ter impulsos descontrolados de ira e às vezes descontar no serzinho ali que não tem culpa de nada. Então a gente tem que cuidar para não ficar extremamente fatigada. É o nosso inimigo que quer que a gente esteja sempre atarefada, sempre fazendo algo, nunca relaxando, nunca descansando e sempre com pressa. Parece que a marca desse nosso tempo é só viver num looping de fazer coisa e viver com pressa. E aí eu falo assim, e a gente tem que lembrar que o Jesus, como que ele fazia? Ele era manso, quieto, fazia tudo no seu tempo, ele não se apressava, tanto é que ele falou para a mãe dele, não chegou o meu tempo, né? Então, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. E aí, em épocas de muito estresse, a gente pode expressar, deixe-me pensar. Ontem eu fiquei sabendo da minha neta Bela que a mãe dela, ela estava com um tênis que tinha um monte de buraco. E ela falou para a mãe dela: Mamãe, olha quanto buraco que está no meu tênis, olha quanto buraco, de tanto usar, fez os buracos. E a mãe dela começou a rir nela. E ela falou: Deixa eu juntar meus pensamentos, deixa eu juntar, fez assim com a mãozinha. Aí ela falou para ela, respirou,
pôs a mãozinha para juntar e falou assim: Mamãe, eu preciso falar uma coisa. A mãe dela falou: O que que foi, bem? Ela falou: Eu não gosto quando você ri de mim. Aí a mãe dela falou para ela: A mamãe não está rindo de você, a mamãe está rindo do jeito que você falou. Mas por que que eu estou contando essa história? Porque ela foi juntar os pensamentos para falar para a mãe dela de uma maneira assertiva, sem ser agressiva, então, ela estava pensando como ela ia falar. Então, muitas vezes, a gente tem que sair dessa armadilha do ativismo, sair da armadilha da pressa e pensar, juntar os pensamentos para não fazer coisas e falar coisas que a gente não queria, para depois ter que engolir a nossa língua, né? Então, quando a gente relaxa, a gente melhora a mente, a gente ajuda o corpo com equilíbrio interno. E tem, olha, não sei se vocês já viram, mas tem gente que não suporta ficar 5 minutos tranquila, relaxada. Uma vez eu ganhei de uma amiga minha um voucher, né, um vale, para fazer um banho de banheira, aquelas coisas cheirosas, com velinha, né? E eu fui lá. Aí a mulher falou para mim, e eu estava louca para ficar sozinha, quietinha, naquele cheirinho bom. E a mulher falou para mim: Você quer que eu fique aqui com você? Aí eu falei: Não, eu quero ficar sozinha, né? Aí depois eu falei: Por quê? Que você me perguntou isso. Qual foi o motivo? Ela falou, porque tem gente que não suporta ficar com seus próprios pensamentos. Então, não consegue ficar 5 minutos relaxada. Então, isso é para a gente lembrar que às vezes a gente precisa ficar quieta aos pés de Jesus, como Maria fez, para ouvir a voz dele, porque senão com barulho a gente não ouve. Quando a gente está sempre preocupado em nos entreter, nos divertir e tudo, muitas vezes a gente não consegue se comunicar consigo mesma. E a gente às vezes precisa parar para restabelecer essa ligação com a gente mesmo, gostar da gente, respeitar a gente, deixar de lado aquele monólogo pessimista, derrotista, para ouvir a voz de confiança de Deus. Outra coisa, aprender a dizer não. Muitas vezes a gente vai falar sim para tudo, depois a gente fica acumulada de raiva, de amargura, de ira, porque se encheu de tanta atividade que não deu conta, e aí a gente fica sobrecarregada. Muitas vezes a gente precisa falar não para coisa boa também, não é coisa ruim, mas não é o não saudável, não para aquela coisa que a gente não vai conseguir fazer direito. Senão a gente vai ficar que nem pato, anda, nada e voa e não faz nada direito. Então, vamos escolher as prioridades. Às vezes a gente pode falar: olha, eu não posso fazer isso agora, mas talvez daqui um tempo. Igual eu queria muito estar aqui com vocês. Era para mim estar aqui o mês passado, né, Silene? Aí ela me falou e eu falei: olha, esse mês eu não vou conseguir, mas no mês que vem, que é hoje, nós podemos ficar juntos. Então é só às vezes a gente ajustar as coisas, porque senão você faz tudo de uma vez, você sente que você até dá conta, mas a gente sabe lá dentro que a gente não fez o nosso melhor. Então, a gente ver o que que a gente pode fazer. Outra coisa, fazer um trabalho que a gente gosta. Nem todos os trabalhos têm aspecto desagradável. A gente não está gostando do nosso trabalho, mas nem todos os trabalhos têm. A gente pode ver o que está fazendo bem. Outra coisa muito importante, alguma atividade física, nem que for uma volta em volta do quarteirão, mas precisa. Por quê? Porque a gente libera endorfina, a gente libera as nossas drogas da alegria. Então, eu não tenho força, eu não tenho. Eu estou pedindo para começar com uma volta em volta do quarteirão.
Eu não estou falando para puxar ferro lá, 300 quilos, sabe? É uma volta em volta do quarteirão. Começa com uma volta, depois vai aumentando para duas, para três, porque a gente precisa, gente, fazer alguma coisa para liberar esses hormônios da alegria. Menos açúcar, menos refrigerante, mais legume, mais verdura. Os judeus eram sábios, né, na dieta do Daniel. Vamos botar mais coisa gostosa, né? E outra coisa, organizar uma rotina do sono. Organizar uma rotina do sono é sem celular. Bota o celular lá fora, porque aquela luzinha azul está tirando o sono nosso, dos nossos adolescentes, e aí a gente não dá descanso para o nosso cérebro. E cuidar da vida espiritual. Não ter vergonha de expressar amor para as pessoas que você ama. Não precisa, uma vez eu falei, eu gosto de encorajar as pessoas. Eu falei outro dia para o Senhor, Senhor, me ajuda a ser uma Barna boa. Eu quero ser uma Barna boa, que é a filha do encorajamento, que anima as pessoas nesse fim de vida que eu estou, né? Nessa reta final, me ajuda a ser isso. Porque outro dia até eu falei para uma pessoa, eu gosto tanto de elogiar as partes boas das pessoas. Sempre as pessoas têm uma coisa boa que você pode encorajar. E a pessoa falou para mim: eu não vou encher a bola do outro. Eu falei: qual é o problema de encher a bola do outro? Enche a bola, enche a vida, enche a piscina, enche a banheira, enche tudo do outro de amor, porque aí nós vamos ter pessoas melhores. Porque se a gente só usa a língua para criticar e falar o que não está fazendo certo, a gente vai criando uma geração de pessoas adoecidas, que não tem mais alegria. Então, vamos usar a nossa língua para encorajar, para compartilhar nossos pensamentos, nossa alegria, né? Então, nós vimos a primeira parte, eu já estou indo na reta final. Nós vimos a primeira parte, a questão do sofrimento, baseado em 2 Coríntios, né? Depois, agora, nós vimos também o autocuidado, a autoproteção, para a gente encher nossa vida com o fruto do Espírito. Ele quer habitar em nós, vamos dar espaço para ele, vamos dar espaço, não vamos ficar trancada e fechada na nossa cela. Vamos abrir o caminho para o Espírito habitar em nós, e aí a gente vem para fora e vem andar com Jesus. E o texto bíblico está em João 11, 1 a 45, que é Lázaro. Lázaro representa a humanidade ferida, amada, com dimensões da nossa vida necrosada, amarrada e presa no sepulcro. Muitas vezes a gente pode perceber parcela da nossa vida paralisada e atrofiada, mas Lázaro está presente em cada um, ele não está morto. Lembra que Lázaro dormia, fonte da alegria, fonte da criatividade, fonte da confiança, fonte das bem-aventuranças, não estão mortas, apesar dos momentos de sofrimento. Elas estão necessitadas de quem tire os escombros e afasta a pedra que está bloqueando o nosso impulso de vida. E aí, cabe a nós, como seguidores de Jesus, despertar com a nossa voz, com o nosso olhar, com as mãos, e o primeiro passo, remover a pedra. Quem jaz atrás da pedra está fechado a qualquer tipo de relação. Mas quando a pedra é removida, Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Chama seu amigo, e as palavras de amizade e amor ressoam dentro da sepultura para despertar Lázaro. Lázaro, vem para fora.
Leila, vem para fora. Silene, vem para fora. Renata, vem para fora. E todas as irmãs lindas que estão aqui, vem para fora. Ele tinha as mãos e os pés amarrados com faixa, pano em volta do rosto, não estava livre ainda, e muitas ligaduras das nossas pode ser bloqueio interno, dependência, medo, insegurança, mas diante do túmulo, Jesus mobiliza todos. Para ressuscitar Lázaro, ele pede para uns que afaste a pedra, para outro que estende as mãos e desate as faixas, e outros que ajudem o Lázaro a pôr-se de pé. E nós podemos sim crescer nessa corresponsabilidade, nessa comunhão. Nós não estamos sozinhas, nós temos irmãos, nós temos pessoas que pode nos ajudar a extrair o melhor de nós mesmos, para entrar luz na nossa vida, para construir ponte onde tinha abismo. E aí esse Lázaro vem para fora. É um chamado diário de Deus. Esse apelo vem para fora, é para todos. Muitas vezes a gente quer ficar lá num cantinho, num sepulcro que nos fecha, nos isola, nos asfixia, e é preciso dar asas à vida, soltar, voar em direção a Jesus. Lázaro, vem para fora. Essa palavra é preciso dizê-la desde agora com Jesus. Ele está nos convidando para a gente ir além da dor, além do sofrimento, correndo para Ele. E essa é uma forma de quando a gente não quer disfarçar que a gente é forte, quando a gente sabe que nós somos vulneráveis, quando a gente aparenta que a gente é resistente, quando a gente está quebrada por medo, por dentro, quando a gente fala que a gente é corajosa, mas a gente está com medo. E aí, quando a gente reconhece tudo isso, a gente pede para Deus nos tirar desse sepulcro da dor e do sofrimento e nos devolver a vida enriquecida e iluminada com Ele. É um milagre quando a gente amanhece com vida. Ninguém vive o tempo todo com um momento extraordinário, com festa, mas o que mais influi na nossa vida é a alegria de cada dia, pequenas alegrias. A gente acordar, eu todo dia quando acordo, eu abro o olho e falo: ai, meu Deus, obrigada, porque minha alma ainda está dentro do meu corpo. Ai, que bom, sabe? Porque a gente está viva, a alma está lá dentro. E a festa de cada dia, amar, vir para fora, numa fraternidade aberta, sincera. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E vir para fora significa a gente se cuidar, cuidar bem no amar, se aceitar, aceitar as pessoas, liberar perdão, viver em comunidade, em comunhão com as pessoas. E agora eu sei que vocês estão com o, o microfone fechadinho, mas só mexe a boca e vai falando comigo. Deus cuida de mim, mas eu preciso aprender a deixar Deus cuidar de mim. Então vamos falar. Deus cuida de mim. Deus me ensina a aprender, deixar o Senhor cuidar de mim. Não é eu que me cuido, é Deus que me cuida. Eu me cuido até onde eu posso, mas Deus também, e quando eu deixo, Ele faz muito melhor do que a gente pode sequer imaginar. E aí isso implica em eu centrar minha identidade em Jesus. Eu sou Você precisa filha. desbloquear seu iPhone antes. Nossa, o que é isso? Desculpa, gente, a Siri resolveu viver aqui. Mas olha só.
Para vocês me reverenciem, eu vou falar de novo. Malaquias 4:2. O meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerro solto no pasto. Por quê? Porque a gente está seguindo com Jesus. O segredo na hora da crise, o segredo na hora da dor, é voar alto em direção ao sol da justiça. Quem quer sol da justiça é Jesus. É se pinchar nos braços de Jesus. Quando eu tô que não me aguento de dor, que eu choro até me acabar. Não sei se vocês já choraram até se acabar, porque eu falei, vou derreter agora. Tanto, né, momentos de choro, aí eu falo, mas eu fico imaginando, primeiro, o girassol arteiro, viu, Silene? Que linda a minha girassol aí correndo nos campos de Jesus, de mãos dadas com ele, no campo de girassol, de margaridinha branca, de trigo dourado, junto com ele. E se imagina se jogando, se pinchando mesmo dos braços dele. Porque aí ele é a nossa torre de libertação, é o nosso alto refúgio, nosso esconderijo, nosso abrigo no temporal. A gente tem que se abrigar com ele, não é ficar lá que nem a galinha ali tomando todo o vento, não, é se abrigar nos braços dele, né? E aí vamos nos atender ao chamado de Jesus e ir para fora. Vem para fora. Não te fechas em ti mesmo. Eu sei que às vezes a gente tem o individualismo, a mágoa, a dor, mas a gente precisa aprender a sair do medo, sair da culpa, sair da dor, em elegância da santidade, para viver com Jesus e em Jesus. E o convite é: vem para, vem ficar com Jesus. Amém. Obrigada, Leila. Precisamos sempre dessa motivação. Vim para fora. Agora a gente vai abrir para comentários. Quem quiser fazer comentário, atire seu som ou levante a sua mãozinha. Fique à vontade. Falar. Pode, Mil. A Mil falou mais rápido. Foi Vai. Fala, Mil. maravilhoso, maravilhoso, Leila. Obrigada, viu? Uma mensagem maravilhosa de realmente somos do Senhor e precisamos estar unidos, né? E sair realmente, né? Não deixar que os problemas nos aplaquem, né? Nos deixe lá só quietinhas, não. É buscar ajuda, pedir socorro e buscar o Senhor. E é verdade, maravilhoso. Obrigada, viu? Amém. Aí eu falo, quando eu estou muito angustiada, eu falo, socorro, socorro, bem alto, né? Eu falo, olha, eu sei que o senhor não é surdo, mas por favor. É isso, Mil. Muito obrigada. Faz sentido esse desabafo, porque você guardando, você vai adoecendo por dentro fisicamente, né, Sim, Leila? sim, Isso adoece. Quando a adoece. gente vive no fingimento que a gente é forte, que a gente passa por cima de tudo, a gente já passa por cima da gente e das pessoas. E quando a gente reconhece que a gente precisa do Senhor, a gente vem para fora para ficar pertinho dele, né, Silene? É. Alguém mais quer falar quem era? É o Nira. Fala, Nira. Liga o som. Oi, Marlene, boa noite a Oi, todos meu os irmãos amada. aí, tudo bem? Oi, Você? prazer. Ah, muito prazer aí ver você, Leila. Estava com muita saudade de te ver, viu? Muito boa mensagem, viu? E há muito tempo que eu não ouvi uma mensagem tão especial igual essa. Vamos Amém. cuidar de estar aqui, estar vindo aos pés de Jesus, né? Muito Isso obrigada, mesmo. irmã. Estou com muita saudade de você, viu? Eu Tem tempo a também. gente não se fala, não se vê, né? Mas É, está muito boa a mensagem, viu?
Deus te abençoe e guarde você, sua família, esposo, os filhos, netos. Que Obrigada, Deus querida. seja com vocês, amparando, protegendo. Você e todas as irmãs aí, né? Família, muito obrigada, viu? Tinha muito Amém. tempo que eu não vi uma mensagem tão especial igual essa, viu? Mas muito Amém. obrigada, viu? Amém. Obrigada, Nós, Elvira. vamos procurar aprender, ficar aos pés de Jesus, né? É, Sempre Amém. estando presente, aprendendo cada verdade. dia, né? Verdade. Irmã Silene, obrigada. Deus abençoe Obrigada. você. Eu cheguei um Amém, pouco bem. atrasada, mas eu peguei quase tudo. Tá bom, Que tá bom. bom. Alguém Obrigada, querida. mais? Pode ligar o som. Ô, minha querida, eu só quero dizer uma coisa, acho que eu devo ter uns 5 músculos risórios, viu? Não é possível. É porque Como que você é mesmo? exercita ele. Amém. Muito bom, Leila, muito obrigada pela aula. 2 páginas de anotação aqui, tem muita coisa boa, muito obrigada. Muito Amém. feliz de ver vocês. Ah, eu estou aqui vendo essa galeria de irmãs aqui, que delícia, que linda vocês. A minha Sarinha ali, que linda. Então, Alguém mais? eu, Maíra. eu, eu quero agradecer. Para mim, essas suas palavras me confortou bastante. E eu quero falar que em muitas ocasiões, às vezes a irmã tem pena, tem medo, tem vergonha de reconhecer seu erro e dizer, irmã, me perdoe. Isso, E essa palavra, ela tira um peso muito, muito grande dos ombros de quem está perdoando. E isso, a palavra de Deus nos diz para a gente pedir perdão, mesmo que a gente esteja com a razão. Imagina como é importante sim. pedir perdão, né? E a Uhum, gente sente um alívio muito grande, né? verdade. Nossa vida cristã, essa palavra tem que estar sempre na ponta da língua, porque às vezes a gente salva um irmão que está às Sim, vezes tão equivocado com sim, situação e a gente começar com o perdão e depois com o esclarecimento, isso é maravilhoso. Eu isso, gostei muito, Leila. verdade. Amém. Alguém mais? Eu, Fala, Silvia. é, Leila, muito obrigada pelo encorajamento, foi muito bom, viu? Eu tava precisando ouvir isso. Obrigada por tudo, viu? Obrigada, meu bem. Obrigada. Saudades, faz tempo que eu não te vejo. Saudade, Silvia. Olha que Saudade. legal, né? Abraço. Oi, Ah, Leila. Ah, Tem tanta linda. coisa, você tem que escolher uma, né, para falar. Vamos andar juntas nos campos do Senhor? A Leila, a Leila foi minha inspiração para iniciar um curso de psicologia no tempo da pandemia, porque eu olhei para Manaus e não tinha uma psicóloga cristã, né, assim que a gente pudesse ter. Então, eu tive esse encorajamento. Estou no último ano e fazendo uma pós na graça do Senhor no que se refere à saúde também. Então, eu estou enfrentando um problema oncológico. E quando o ano iniciou, eu tinha 99,9% de decisão de parar, porque estava um pouco, né, ainda processando tudo. E aí, essa irmã, que a gente não se fala sempre, mas sempre que eu procuro, eu sou abastecida, né? Ela tem assim, esse lado muito materno que desperta na gente muito afeto. Então, é um instrumento de Deus. Então, depois da gente conversar e ela realmente concluir junto comigo o que eu realmente desejava, né? Eu disse, eu gostaria de continuar. Então, aquele 1%, Deus está me sustentando. E eu continuo, os professores me abraçaram, e a faculdade inteira está junto comigo.
Eu não sei se terá, qual será o próximo passo, mas o que eu sei é que eu estou aproveitando o máximo que eu posso, porque, como a irmã falou, eu já estive no monte, falando para as pessoas, eu já estive consolando muita gente. Hoje eu estou no vale, mas mesmo no vale eu encontro Deus cuidando de mim. Então não fica tão desconfortável, porque eu encontro carinho, eu encontro abraços, eu encontro orações, eu encontro esperança. Então, assim, Leila, muito obrigada por Deus te conceder essa bênção de cada dia acordar. Eu sei que não somente eu te deve muito, você é uma pessoa muito útil no reino de Deus, mas eu precisava falar. E aí, sobre esse girassolzinho que ela sempre fala, eu compartilhei com ela que uma vez voltando da quimioterapia, era um temporal enorme, eu tive uma intercorrência respiratória muito difícil na quimioterapia anterior, e nesse dia estava muita chuva e o ar-condicionado resolveu dar piripaque, né? Então, tinha grandes possibilidades de eu passar mal no carro e ter que voltar para a emergência. E aí eu sentei no banco, porque eu costumo dirigir com meu marido. Eu não tenho carteira, mas gosto de dar muito palpite, né? Então eu fiquei no último, sentada atrás. E eu conseguia lembrar da Leila, desse sorriso, me chamando para correr nos campos com Jesus. Então eu fechei os olhos e orei para que meu marido conseguisse fazer uma direção certinha, chegasse em casa, eu conseguisse chegar em paz. Então, minhas irmãs, nesse dia realmente eu consegui relaxar e só entreguei, né? Porque às vezes a gente está no automático da vida, né? Então, por algum motivo, aprove o Senhor que eu pudesse estar passando e eu agradeço a Ele também, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente tem muita esperança, né? Tenho muito desejo de continuar vivendo. Isso. E o Senhor sabe de todas as coisas. Então, assim, minha irmã, te amo. A gente se viu, acho que uma única vez, quando você veio a Manaus, mas parece que a gente é vizinha, né? Sim, sim, Minha sim. família toda sabe quanto eu te amo, né? E, assim, que a gente continue cultivando as amizades, porque as amizades, elas são tão importantes em momentos cruciais da nossa vida. Que não é somente as figurinhas, mas é o falar, é poder ouvir o outro, né? Sim. E isso é uma relevância tão grande que a gente às vezes não mensura o quanto você está resgatando alguém num momento tão difícil. Então, Uhum. meu sentimento, desde o primeiro processo, quando eu tive que comunicar para os meus filhos, eu disse: Deus é bom. Não importa o desfecho disso, mas eu quero que vocês continuem amando Ele, porque Ele nos deu muita coisa. Sim. Durante 59 anos, muita saúde, agora eu estou passando por isso e está tudo bem. Ele vai me Uhum. sustentar. Então, eu me sinto sustentada pelas orações. Às vezes eu me desconheço porque era um pesadelo que eu tinha na mente, que eu não gostaria de estar vivendo, mas no Senhor, mesmo os pesadelos, Ele consegue cuidar da nossa vida e nos dar paz. Então, obrigada, Leila. Te amo para Ah, sempre. eu Que Deus te também. abençoe. Para mim é um privilégio estar de mãos dadas com você, correndo nos campos do Senhor. E o mesmo Amém. Deus do vale é o mesmo Deus da montanha, né? Mas e é uma delícia estar com você, Francisquinha. Tenho muito amor, Deus abençoe. E é muito engraçado, vocês aqui podem saber disso, que quando a gente tem afinidade com as pessoas, não importa se a gente falou há 1 ano ou 2 anos, quando a gente se encontra, continua uma grande conversação como se nunca tivesse parado, né? Então, isso eu falo que é quando a gente tem aquele solzinho mesmo de Jesus dentro da gente, né? Obrigada, Francisquinha, que Deus te ampare e eu quero celebrar essa formatura aí, porque eu sei que foi fruto de muita luta, empenho e perseverança em Jesus. Obrigada, Fran, por compartilhar. Deus te abençoe sempre, irmã. Alguém mais quer falar? Ah, eu quero.
Fala, Eu quero Di. quero agradecer a Deus por hoje, né? Muita alegria, muita emoção. Rever muita gente aqui, né? Que bom. Eu quero dizer para a Leila que ela me encorajou ainda mais a continuar a fazer o meu ministério de encorajamento, né? E de ajudar as irmãs, e também quando ajuda eu sou ajudada. E eu quero falar também para a Francisca, estou muito feliz de estar vendo você, Francisca. Esse mês a gente vai fazer 6 anos do grupo das auxiliadoras idôneas. 6 anos, você lembra? Lembra onde tudo começou? Aí eu sou muito grata a Deus por a gente estar perseverando no grupo e tem tido tantas testemunhas de pessoas, né, que ficaram bem. A nossa irmã, a Maria, que ela faleceu, ela disse que o grupo ajudou muito ela quando ela estava em depressão, ajudou muito. Sim, E ela foi sim. para o paraíso e aguardar a gente chegar lá com a Sim. permissão de Deus. Mas eu estou muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Sou muito grata a Deus. E Edneia, realmente a Maria, porque ela morava aqui, né? Ela falava isso, de como que o Uhum. grupo ajudou ela. Então, que Deus continue te suprindo de força, porção dobrada. Vai em frente, voa, minha irmã. Amém. E quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Nós queremos ser, né? Uma perto da outra, que linda. Obrigada, Tineia. Quando a Leila estava falando aí das dificuldades que temos, eu lembrei da passagem bíblica que ele diz que a nossa luta não é carne, mas espiritual, né? E Sim, muitas vezes nós somos. é, as- o enfrentamento vem de pessoas próximas de nós e a gente aponta aquela pessoa, aquela pessoa não é espiritual. Então, o é, inimigo quer nos destruir de é qualquer verdade. forma, de qualquer maneira, né? E a gente tem Uhum. que ser esperta, logo Sim, perceber isso e levantar o nome do Senhor Jesus e entregar a Ele todas as mágoas também, né, isso, que a gente isso tem mesmo. para que a gente possa ser feliz. Como você disse, Leila, é pequenas ações, pequenas Sim, sim, alegria que vai nos sim, dar uma grande alegria. isso mesmo, Então, isso sorrir mesmo. sempre é o que é bom. Mesmo em Sim, dificuldade, assim faz a águia. é Eu, verdade. às vezes sou galinha, eu sou galinha, É, galinha, mas às vezes eu sou águia e eu quero voar mais. Amei essa amém, comparação. amém, 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 Obrigada. Jane, quer amém. falar? Só agradecer, né? Teria muitas coisas para agradecer a Leila, mas ah, Ativa o som de novo, está desativado. Ativa o som. Jane, seu som, Jane. O que está acontecendo? Jane, seu Acho som, que ela, vem. acho que ela está ouvindo, mas acho que não está É, conseguindo. a Você não folha, consegue, você não consegue, não, uma hora né? para outra. Deixa eu ver aqui. Leila. Leila aqui está aparecendo. Oh, agora Leila. foi. Jane, Ah, já. tá. Vai. É, tinha travado, desculpa. Mas só agradecer a Leila. Eu acho que a gente já teve tantos momentos assim de vales e de alegrias, e ela sempre foi esse girassol iluminado e perfumado que ilumina muitas vidas. Então, só agradecer mesmo. Tá, tá, tá. Obrigada, Ah, irmã. Então, nós vamos com a nossa live por sim, enquanto. E Leila, seja sempre bem-vinda. obrigada, Obrigada querida. por atender nossos pedidos. Faz tanto, tanto tempo que já passou esse tempo você está aqui conosco.
E muito obrigada. Eu que agradeço, para mim foi um privilégio estar com cada uma de vocês, ver esses rostinhos aqui. Nossa, dá um quentinho no coração. Que Deus abençoe vocês e na hora da dor, lembra que nós temos o nosso risório aqui, tá? E que Deus está com a gente, nos fazendo voar. Vem para fora, vem. Amém. 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 Bem, Silene, tinha uma mãozinha levantada por aí. Pode falar. Eu quero agradecer, mas também eu tinha visto uma mãozinha levantada aí, acho que alguém queria É, falar. Eu só quero agradecer por você, Silene, perseverar, É persistir, verdade, é mesmo verdade. nas lives em que tem poucas irmãs, é. e você tem perseverado, né, há Sim, tantas reuniões. E eu fiquei feliz de Obrigada. conseguir entrar hoje, poder te ver, poder ver Dona Silvia, que há anos eu não via Dona Silvia lá de Bauru, a irmã Eunira, ver a Jane e tantas outras, ver Mary Marta, que amo também de coração, essa risonha. Eu vi Dona Sara Meadows ali, estou vendo o cabelinho branco, feliz de vê-la ali também. Estou feliz por ela, pelas irmãs que eu não conheço, mas a gente olha e já ama, né? As que a gente Manda não um beijo para sua mãe. mando sim. Dona Naíria, muitos anos que eu não vejo também, estou vendo. Então é uma alegria ver irmãs perseverando de longa data, né? Isso nos encoraja. Ao mesmo tempo, nos encoraja a ver as irmãs novas. sim, Tão bom, às vezes, quando a gente vai em locais, para mim, quando eu vou a Campo Grande, eu tenho duas alegrias. Uma de chegar e encontrar as pessoas muito antigas, que estão lá desde sempre, e a outra alegria é ver vários rostos que eu nunca vi. E é É. tão bom saber que tem novos convertidos, que tem gente chegando, é uma alegria muito grande. Então, estou muito feliz de ter Ai, que participado. legal. Obrigada, Leila. Mais uma obrigada, vez, também, gente. como a Mary, fiz minhas anotações aqui, depois eu vou ler e grifá-la na minha Bíblia, e que essas Ai, palavras sirvam ainda e possam ecoar por em muitas casas, né? Com a gravação, obrigada, que bênção poder ter isso gravado, muitas vão ser abençoadas. Deus abençoe a Amém. cada obrigada, família, né? A cada lar aí representado. obrigada. Acho que Cecília que levantou a mão, né? É, Cecília. Obrigada, É. Renata. Cecília, Obrigada, liga o som. Renatinha. Oi, é que eu fiquei em dúvida, né, se ia dar tempo, mas vou procurar ser breve. Te agradeço muito, Leila. Você sempre me edifica muito. Eu lembro que as suas lives, principalmente na pandemia, nossa, como me ajudaram. Obrigada, E Cecília. eu vou ver a gravação. Eu também peço que você continue perseverante nesse ministério das Servas em Ação. Estava sendo difícil sábado, acho que às vezes sexta, às 19 horas, mas hoje foi exatamente na hora que eu cheguei em casa, começou a live. E aí, graças a Deus eu consegui. Eu estava Amém. precisando ouvir isso. Realmente, você falou, às vezes, né? Agora, o meu trabalho, assim como você falou, é mais apoiar um missionário, Sim, né, de tempo sim, parcial. Eu sim. tinha uma congregação grande, vim aqui para começar uma congregação em Gramado, junto com meu marido, e aí esse sentimento, né? Ele, inclusive, ouviu uma parte da sua palestra e disse, ó, ouça essa mulher aí, que ela é uma mulher sábia, viu, de Deus. Que Aí depois bonitinho, ele foi. que Porque bonitinho. ele é todo desconfiado, né? A gente escuta Sim, muitas coisas tristes, né? Mas sim, você me edificou muito e nesse momento, mãe de duas adolescentes, eu estou treinando muito o escutar, que você falou, é tão importante, né? sim, Escutar, porque as pessoas precisam muito ser escutadas. A gente percebe muito sim, isso aqui, que o sim, evangelismo, né, não é você realmente só chegar e dizer tudo que está certo e dizer tudo que ela está fazendo errado, mas primeiramente escutar sim, e é isso que estamos tentando fazer aqui, escutar, acolher, amar e aí sim ensinar. sim. Então, que Deus Cecília, continue eu abençoando. tenho muita admiração por você. Eu sei o trabalho lindo que você está fazendo. Que bom que eu posso te falar ao vivo. Muito lindo, muito, muito obrigada pela sua presença, viu? Oh, glória a Deus. Obrigada. Eu vi também isso que você falou. Eu vou assistir a gravação, mas assim, essa questão da parceria, né? Eu Sim, vejo aqui algumas pessoas que viraram minhas amigas depois que eu não tive mais amigas perto, e eu agradeço a Deus por estarem aqui
a Renata mesmo, a Miu Sim, e tantas sim, outras, é muito bom a gente poder contar umas com as outras, sim, porque, né, quando estamos passando por esses desafios, a gente olha aos lados e não encontra ninguém, sim, só Deus e sim, essas irmãs aí para nos dar o suporte. Que Deus sim. continue te abençoando, o seu marido também já, muitos conselhos que ele deu para a criação de filhas eu tenho usado, né? E tem sido muito bom, muitas coisas eu guardei. Um abraço nele, Briga- viu? E nas filhas e nas Obrigada, netas. obrigada. Eu vou ficar orando, já estou orando e continuo orando pelo ministério de vocês, viu, Cecília? E muito prazer de te ver aqui. E você tocou numa coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês também. Só um parentezinhos. Eu tenho feito muitos cursos sobre depressão e ansiedade, e recentemente eu fiz um curso de depressão para adolescente, e a primeira coisa que foi falado é: ouve primeiro em vez de ficar dando solução. Mais do que você ficar dando solução, é você ouvir. Porque às vezes a gente não aguenta o outro falar, né, da tristeza, tudo, e a gente já quer dar a solução. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela não quer ser. Eu lembro que eu falei uma vez para o Zanato, eu estava triste e falei, ai, porque não sei quem me fez isso, sabe? Não tem um dia que você está cheia né? Ai, porque me fizeram isso, porque falaram isso, e ele cheio da solução, tudo certinho, estava tudo lindo, tudo perfeito. Eu falei, eu sei tudo isso, mas agora eu só quero que você fale assim, ai, aquela pessoa é muito ruim mesmo, por que foi fazer isso com você, sabe? Quer dizer, não é que eu queria que ele falasse isso, não é isso, mas eu queria ser entendida, né? E ele, agora, quando eu falo as coisas para ele, ele fala. Eu não vou dar solução, eu só quero te ouvir. Então, muitas vezes a gente precisa só ouvir o outro, acolher, falar, eu sei da sua dor, porque solução, às vezes a gente até sabe o que fazer, mas a gente quer ter um coraçãozinho que nos acolhe e nos coloca no colo, né? Então, o Zanata aprendeu direitinho. Às vezes eu falo, quero até sentar no seu colo para ser acolhida. É? Então. Deixa eu ler aqui o chat. A Sim, Teca deixou aqui mensagem para ti, Leila. sim. Leila, você tem um dom de encorajamento. Sempre tem palavras doces como mel para cada um. Ai, que bonitinho. A Mary Marta fala que a Sara, dona mãe, Aham. viver até os 100, pois ela faz pilates 2 vezes na semana e o tricô o tempo todo, que Ai, que traz bom. muita alegria para ela. Ela Muito é o bom. exemplo de alegria. Isso A mesmo. Jane diz que você é luz e um puro perfume, Ai, que que ama linda. você. A Cecília diz: Amém, obrigada, querida irmã, me emocionei muito, precisava ouvir muito isso. A Betânia diz: Deus te abençoe, Leila, amo muito você. E a Lídia, muito obrigada, minha irmã, por encher de encorajamento para seguir com a vida. Amém. E Amém. a Sara Obrigada. diz: obrigada de novo pelo tempo que Davi e eu passamos com você. O sabonete, né, Sara? Ela está Nós dando temos uma gargalhada história. aí. Temos uma história em comum aí, que A linda. Fran diz: Amei. muito obrigada pela sua vida. Amém. Ô, minha Amém. irmã, muito obrigada. Eu vou Obrigada. desativar a gravação. Tá. Ok. Obrigada.